Antes de entrar em tabela periódica, tá? Antes de entrar em tabela, só lembrando vocês que eu tento trabalhar com vídeos menores para que tu fixe melhor o conteúdo. Mas antes de entrar em tabela, eu quero dar só uma reforçada nessa parte da distribuição eletrônica, que é importante vocês saberem, né? Aqui tem uma definição, eu peguei a contribuição dos meus amigos de Pernambuco. Então, é importante a gente entender que depois de ter estudado os modelos atômicos, aqui a gente vai ver a distribuição eletrônica, né? A gente diz aqui que as primeiras pessoas a propor essa ideia, né? Coloco aqui um cientista americano, Linus C. Pauling, né? Quem apresentou a teoria até o momento mais aceita para a distribuição. Então, pessoal, se tu for observar, está aqui a foto dele. Feio, né? E a foto dele tem as camadas que eu já tinha mencionado com vocês, KLMNO, e cada camada tem um número máximo de elétrons, entende? Cada camada dessa tem um número máximo de elétrons que devem suportar, tá? É o que a gente chama aqui de distribuição eletrônica, ok? Aí até a gente coloca aqui, para entender a proposta de Pauling, é preciso primeiro lembrar o conceito de camadas eletrônicas, né? Aí tem aqui, ele coloca um princípio rege a distribuição, de não esquecer que eu posso ter no máximo 7 camadas e que cada camada dessa tem um número máximo de elétrons. É principalmente isso, não esquecer, ok? Ó, aí tem aqui o número máximo de elétrons, 2, 6, 10 e 14. Aí eu já tenho aqui não mais só as camadas, aqui eu tenho o que eu vou chamar de subcamadas ou subníveis, ok? Por exemplo, o subnível S pode ter no máximo 2, subnível P pode ter no máximo 6, e o subnível D pode ter no máximo 10. Daí eu fico S2, P6, D10 e F14. Eu só sempre posso ter no máximo esse número de elétrons. Eu nunca posso ter mais que isso, mas posso ter menos dependendo da situação. Então, pessoal, a distribuição eletrônica ela foi evoluindo. E aí ela chegou a esse diagrama, bem tranquilo, que onde ele é formado pelas camadas, que são as letras aqui do lado esquerdo, podem ser chamadas de níveis também, e as subcamadas, tá? Com um total de elétrons, o máximo de elétrons que eu posso ter. E eu chego a esse diagrama, né, onde eu monto as subcamadas ou subníveis, logo ao lado os níveis, que também no exemplo seguinte é de muito fácil compreensão, se tu observares bem, né? Ele mostra aqui que os elétrons se distribuem segundo o nível de energia de camada, que a gente chama de subnível, numa sequência crescente, em que ocupam primeiro os subníveis de menor energia. Essa questão da energia tu não tem que ficar bolado não, porque toda vez que tu fizer uma distribuição, ela vai seguir uma ordem energética, né? De acordo com o que tu vai distribuindo. Mas para ficar melhor esmiuçado e tu entender melhor, aqui eu tenho um diagrama já devidamente montado. Tem que aprender a montar para te conseguir distribuir os elétrons presentes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu começo com S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 5, e assim vai. 4D10, 5P6, conforme a necessidade que o elemento que eu estiver distribuindo me der. Não é aleatório. Eu vou falar para você daqui a pouco sobre tabela periódica, e lá tu vai ver vários elementos e tu vai poder distribuir qual tu quiser, entendeu? Fica muito a teu critério, não vai ter problema. Aí olha aqui, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, e assim vai conforme a necessidade do elemento que tu queira distribuir, ok? Aí tem alguns exemplos, né? Configuração eletrônica de um átomo neutro. O que seria um átomo neutro? Um átomo que não está nem perdendo elétrons, nem que está ganhando, né? Isso na química a gente chama de íon, né? Um átomo que ganha ou perde. Então não é o caso aqui. Ele te dá um exemplo, ó. Configuração eletrônica do cálcio. Se eu quiser distribuir o cálcio, né? Aí eu vou aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2... 4S2, ó, eu chego a 20. Então eu só vou distribuir
exatamente o que o número atômico, o que o meu número de elétrons pede. E assim eu vou conforme a necessidade, ok, galera? Então, por exemplo, configuração eletrônica do urânio, né? Configuração eletrônica do urânio. Aí eu tenho meu diagramazinho que eu já entendi que eu tenho que andar na diagonal para poder, né, distribuir. Olha como é que fica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Eu vou me embora até o que me interessa, que é o 7s2. De uma forma que eu vou seguindo nessa seta, contemplando os 92 elétrons que eu preciso, ok? Ó, 5f14. De uma forma que eu cheguei, quase eu usei o diagrama todo, né? Porque o número atômico era 92, quase eu uso. E assim eu vou me embora. Ó, outra para te entender melhor. Do níquel. Ó, 1s2, 2s2, 2p6. Ó, a gente vai junto. 1s2. Com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. Com mais 8, 28. Então eu vou exatamente aonde eu preciso para mim conseguir finalizar a distribuição. Tá? Olha, mais uma do xenônio. 54. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 e 5p6. Exatamente os 54 que eu preciso. Basta você contar os números de cima. De uma forma, pessoal, que eu consigo chegar, tá, aonde eu preciso. Olha, existem os elementos, os íons positivos e os negativos. Os que perdem elétrons são cátions e os que ganham são ânions. Então, eu posso fazer distribuição também de elementos que ganham ou percam, ou estão perdendo. Por exemplo, ó, o ferro ele está 2+, ou seja, ele está perdendo 2 elétrons. Eu faço a distribuição normal dele, que chegaria até 4s2, 3d6. Mas como ele está perdendo 2, eu vou tirar os 2 elétrons da última camada. Então, em vez de ficar dessa forma, a distribuição fica dessa, retirando o elétron que ele está perdendo, ok? Então, eu vou ter essa possibilidade também de distribuir íons positivos e negativos conforme a necessidade, ok, pessoal? Aí, vamos lá. Aí, um exemplo aqui de uma configuração do manganês. 25, ó, ele está perdendo 2. Então, eu vou fazer normal aqui, ó. 2, 4, até dar 25. Deu 25, né? Aí eu vou tirar 2. Tirou o 4s2, tirei. Por quê? Eu vou tirar 2 elétrons e a configuração dele vai ficar dessa forma. Outro para te entender melhor. Cádmio. 48, ó. Distribuo normal, 48 dele, até chegar em 48. Né? Só que eu tenho que perder 2. E qual é a última camada? 5s2. Repetindo aqui para ti. Qual a última camada? 5s2. Ok? Aí tem a possibilidade também do ânion, que é aquele íon negativo, quando o elemento ganha elétrons. Por exemplo, o oxigênio tem 8 elétrons. Quando eu faço, ele chega até 2p4. Se eu fizer o cara que está ganhando 2, o menos 2 dele, eu vou até 2p6. Não esquece que o oxigênio, lá na frente, ele vai ser um A metal e ele vai sempre ganhar elétrons. Então, sempre eu vou adicionar na última camada. Olha o primeiro exemplo, o bromo. Ele está ganhando umzinho aqui, está menos, né? Então, em vez de distribuir 35, eu vou distribuir 36. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4p6. Opa, desculpa. 4p5, tá? Só que era 4p5 se fosse 35. Mas eu estou ganhando 1, eu vou a 4p6. Eu adiciono 1 na última camada. Vê se tu entendeu. Mais um exemplo para te fixar legal. Selênio com 16. Ele está ganhando 2. Então, eu vou distribuir os 16 do selênio. Pá, 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 pá. Ó, 16. Até aqui era 16, mas eu estou ganhando 2, então eu entro aqui na última camada, que ainda cabe. Se não coubesse, eu adicionava mais uma camada. 3p6. Ok. Pessoal, eu não costumo fazer vídeos longos. Tu vai ver que os próximos vídeos de tabela, e tu viu também que os de modelos atômicos foram pequenos, né? Esse foi grande porque eu precisava dar uma ênfase maior, tá?
Tanto que eu vou fazer... Eu nem vou deixar um desafio para ti. Deixa eu ver se eu deixo. Eu vou deixar um desafio para ti. Resolve esse desafio e vai tirando dúvida comigo. Eu estarei sempre aqui para te ajudar, ok? Abraço.